Semana J+. Oferecimento. Novo WhatsApp West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. O que já se sabe sobre os motivos para as prisões de Beto Passos e Renato Pique? Delatores dizem que eles pagavam o coletivo Santa Cruz por viagens que sequer eram feitas. Em outra ponta da investigação, Passos teria comprado caminhões que eram colocados em nome de Laranja. O mesmo Laranja prestava serviço ao município. Caminhoneiro morre em acidente na BR-280. Em outro acidente, um ex-deputado morre ao colidir contra uma van que transportava pacientes da saúde de Três Barras. E ainda os 100 anos da Sociedade Beneficente Operária. Estes são os nossos destaques. Fique com a gente. Nessa semana, o J+, vem publicando uma série de reportagens especiais mostrando o que o Ministério Público de Santa Catarina aponta como motivos para as prisões de Beto Passos, ex-prefeito de Canoinhas, e do vice-prefeito Renato Pique, além de outras 9 pessoas que seguem presas. No total foram 14, mas 3 já ganharam a liberdade. Nós publicamos em etapas essas reportagens, porque é um volume muito grande a denúncia feita pelo Ministério Público, aquilo que embasou as prisões, né? O processo ainda é maior do que isso, mas o que a gente conseguiu ter acesso até o momento é os motivos pelos quais o Ministério Público de Santa Catarina conseguiu embasar as prisões. E eu vou tentar explicar para você, amigo espectador, alguns pontos, esses pontos que foram elencados até o momento e que você pode ver ao longo da semana em reportagens publicadas pelo J+. O primeiro ponto apontado pelo Ministério Público como bastante grave para as prisões foi a que constatou fraude em algumas licitações relacionadas a transporte de material para a Secretaria de Obras, mais especificamente transporte de brita. Né? O município tem um britador em algumas localidades do interior, essa brita precisa ser transportada para fazer obras em vias públicas, e para isso, então, é aberto um edital para a contratação dessas empresas. Por muito tempo, a empresa do Josiel Dembinski, preso já na 4ª fase da Operação Antipater Filho, lá quando foi preso o prefeito de Bela Vista do Toro, Adelmo Alberti, ele já conseguiu, então, também mostrar o Ministério Público conseguiu mostrar nessa operação que ele já vinha também cumprindo alguns contratos com a Prefeitura de Canoinhas que também tinham indícios de fraude. O J+ mostrou isso, tão logo foi preso o prefeito de Bela Vista do Toldo, numa reportagem que trazia a seguinte manchete: o empresário preso na Operação Antipater Filium teve 24 contratos com a Prefeitura de Canoinhas, ao longo de 2 anos. Né? E aí, então, aquilo já era um indício, né? A gente já tinha mostrado esse indício, mas o Ministério Público foi muito mais longe, até porque tem os mecanismos para isso, e conseguiu mostrar que, de fato, os caminhões utilizados aqui em Canoinhas para essas obras de transporte de material britado, que eram feitas pelo José Dembinski, na verdade, esses caminhões pertenciam ao prefeito, à época, o Beto Passos. E o Ministério Público foi tão minucioso nisso que conseguiu provar exatamente o dia em que Beto Passos, com o irmão Márcio Passos, também preso no dia 29 de março, teriam ido a Curitiba para comprar esses veículos, junto com o Nilson Kochaski, também preso nessa fase da operação, e com o José Dembinski, que de fato, juridicamente, legalmente, seria o proprietário desses caminhões. Mas, como mostra o Ministério Público, quem era dono desses caminhões era o Beto Passos. E aí, claro, essas minúcias você encontra nas reportagens que a gente já publicou, inclusive com documentos, com fotos e tudo mais. Essa é a primeira acusação grave contra o Beto Passos e o Renato Pique, mais contra o Beto do que contra o Pique, que tem aí um papel mais coadjuvante nessa questão. Mas que no caso do transporte escolar, que é o segundo motivo pelo qual eles estão presos, aí o Pique tem uma participação maior, segundo o Ministério Público. O que eles apontaram aí? Que não é novidade para ninguém, há muitos anos, desde a década de 70, o coletivo Santa Cruz presta serviço de transporte urbano para Canoinhas. Mas esse não é exatamente o foco. O foco é o transporte escolar, que era um grande foco de corrupção, segundo o Ministério Público. E como que se dava essa corrupção nas palavras do Ministério Público?
Ao Coletivo Santa Cruz, os empresários, mais especificamente o Wilson Dans e o Rodrigo Dans, pai e filho, eles faziam de um tudo para que outras empresas não participassem dos processos licitatórios, que ao contrário do transporte urbano, que não tem licitação há anos aqui em Canoinhas, o coletivo tinha, ou o transporte escolar tinha licitação todo ano, e todas vencidas pelo Coletivo Santa Cruz. Na investigação que o Ministério Público procedeu, eles perceberam que essas licitações eram vencidas na base da chantagem, na base da propina, paga para outras empresas não participarem do processo licitatório, mas que tanto Beto Passos quanto Renato Pique não só sabiam disso, que era dessa forma que o coletivo conseguia vencer as licitações, como ainda ajudavam o coletivo e ganhavam com isso pelo menos 10%. Então, tudo aquilo que o coletivo Santa Cruz faturava, nas palavras do Ministério Público, 10% ia para Renato Pique e Beto Passos, e também para Diogo Saidel, que está preso, que era secretário da administração do governo Passos. Então, eles dividiam esses 10% que vinham do coletivo. O tamanho do negócio, para vocês terem uma ideia, dá para perceber pelo que se falava em valores, né? Por exemplo, para que duas empresas desistissem de um processo licitatório, o Renato Pique teria oferecido R$400 mil em veículos, né? Já que a revenda dele era usada também a revenda de veículos do Pique era usada também nessas tramóias aí, segundo o Ministério Público. O que também choca é que, com a prisão do Dembinski, o Beto Passos ficou órfão no sentido de laranja, né? Porque já estaria na cadeia o Dembinski. E aí teria encontrado um outro, que também foi preso, mas já foi solto, o Gustavo Rocha, que teria, então, topado participar do esquema, segundo o Ministério Público, que apontou, inclusive, que ele concorreu com uma empresa dele mesmo no processo licitatório e, claro, venceu, com uma diferença de 1 centavo. Essa é uma acusação, claro, os advogados negam, né? Mas que pesa contra essa empresa do Gustavo Rocha, que já está solto. E aí, então, a gente parte para outros pontos colocados aí com muito suspeito por parte do Ministério Público, como, por exemplo, a evolução patrimonial de Beto Passos e de Renato Pique. E aí você percebe, pelo levantamento feito pelo Ministério Público, que só as contas do Pique movimentaram R$90 milhões em 5 anos, né? É um valor bem exorbitante, que o Ministério Público acredita que não foi levantado tão somente com venda de veículos na sua empresa, né? Aí, nessa questão aí envolvendo esse enriquecimento ilícito, claro, entrava aí a questão lá do José Dembinski na Secretaria de Obras, entrava a questão do Coletivo Santa Cruz. O Coletivo Santa Cruz chegou a receber por viagens que nem teriam sido feitas, segundo o Ministério Público aponta, né? Que lá não tem uma reportagem só sobre isso no J+, lá no especial Pater Filho. Mas voltando à questão da evolução patrimonial, o Beto Passos, por exemplo, comprou um posto de gasolina, comprou uma casa no valor de R$700 mil. Há um trecho dos depoimentos dos delatores, que inclusive é o próprio Adelmo Alberti, um deles, que mostra que o Beto Passos comprou essa casa de R$700 mil bem próximo da eleição, e aí teve aquele episódio que vocês devem se lembrar. A Norma Pereira começou a levantar suspeitas sobre essa compra no programa de rádio. E o Beto Passos ganhou direito de resposta no programa dela. Como que ele ganhou esse direito de resposta? Ele forjou um financiamento para apresentar à justiça, dizendo que eu fiz um financiamento para comprar essa casa, porque eu não tenho condição de comprar ela à vista. Logo, há uma forma de provar que não foi de forma ilícita. Porém, ele já tinha pagado à vista essa casa, inclusive com a promessa de dar um emprego para aquela que vendeu a casa para ele, para a moça que vendeu a casa para ele. E, de fato, essa pessoa teve um emprego comissionado dentro da estrutura do município. E isso, para o Ministério Público, é grave. Quer dizer, ele está se valendo, né, da função para ganhar vantagem, ou supostamente ganhar vantagem em uma negociação, né? E no caso do Renato Pique, esses 90 milhões que ele teria movimentado seria não só relacionados às suas contas pessoais, mas também a de 2 supostos laranjas, que eram um deles o sobrinho, também está preso, e outro era um funcionário, né, que teria ali também dado o nome dele, né, para que o Pique pudesse então fazer as negociatas dele, né. Isso tudo daria 90 milhões. Para ter uma ideia, esse funcionário tem uma renda mensal que não chegava a R$1.000, mas movimentou milhões na conta, né? Ele lavava os carros lá na revenda do Pique, isso também constatado pelo Ministério Público.
De modo geral, esse é um resumo, gente, do que a gente viu até aqui. Lá no J+, você tem detalhadamente tudo isso, né? Na nossa página de política ou na página específica lá, especial de Pater Filho, para vocês entenderem melhor. Mas aqui está um resumo de tudo que já se sabe. Muita coisa dizem, vem pela frente e a gente, claro, está acompanhando. Da questão da nossa sucessão, né? Como é que fica a sucessão na Prefeitura de Canoinhas? Pois é, o prefeito por direito hoje de Canoinhas é o Renato Pique, porque o Beto Passos renunciou, mas ele não. E na terça-feira agora, o advogado da Câmara de Vereadores, o Ricardo Beninca, foi até o Presídio Regional de Jaraguá do Sul para então intimar o Pique sobre a vacância do cargo de prefeito e também sobre os 2 processos de impeachment que correm contra ele, processo de pedido de impeachment que correm contra ele na Câmara de Vereadores. Basicamente, o Pique recebeu 3 documentos. Então, o primeiro, da ciência da vacância do cargo de prefeito, provocada com a renúncia do Beto Passos. O segundo se refere à abertura do processo de impeachment na Câmara. E o terceiro sobre o segundo processo de impeachment, que foi admitido agora segunda-feira. Segundo o advogado legislativo, né, o Ricardo Beninca, que foi até o presídio, as intimações foram repassadas a Pique por agentes penitenciários. Aí, quando ele leu os documentos, ele disse que não assinaria nada sem antes conversar com o advogado dele. Aí o Beninca registrou a entrega da intimação em um documento assinado pelos agentes penitenciários que entregaram a documentação para o Pique, deixando claro que ele recebeu o material. Segundo o Beninca, como o Pique não assinou a notificação, já teve uma publicação do mesmo documento no Diário Oficial dos Municípios, e aí, a partir de então, começou a contar prazos, né? Por exemplo, com relação ao impeachment, ele tem 10 dias úteis para apresentar defesa, senão vai correr a revelia. Com relação à vacância do cargo, a intimação serve somente para ele ter ciência do fato, não havendo necessidade de ele se posicionar a respeito, porque, como ele está preso, ele não pode assumir. E, nesse caso, a Justiça já empossou o presidente da Câmara, William Godoy. Pique pode seguir o exemplo do Beto Passos e renunciar, ou simplesmente não fazer nada e aguardar uma eventual saída da prisão ou a conclusão do processo de impeachment. A gente procurou a defesa dele, mas eles não se manifestaram. Ainda falando sobre essas consequências da Pater Filium, teve também, né, o fato de que abriu uma vaga na Câmara de Vereadores com a saída do William Godoy, que assumiu a prefeitura. O fato de a desistência do Nilson Kochaski, que seria então o primeiro suplente, ele desistiu, né, de assumir essa suplência, então aí abriu vaga para o segundo suplente do partido, que seria o Edmilson Verca. Só que tem um detalhe aí, né, nessa questão da desistência do Nilson. É uma desistência temporária. Não quer dizer que isso é uma decisão definitiva. Quer dizer, se amanhã depois ele sair da prisão, ele pode assumir. Então, a gente nem imaginava que isso existisse, mas existe sim. A dita desistência temporária. Ele pode depois voltar atrás. E claro, o Edmilson Verca, primeiro suplente do PSD, não vai querer perder o cargo de secretário de obras aqui de Canoinhas, né? Para voltar para a Câmara e depois, se o Nilson assume a vaga, ele fica sem nada, né? Então, o Verca optou por continuar secretário de Obras de Canoinhas. E dessa forma, então, Fabiano Freitas, que deixou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico há 2 semanas, vai assumir essa vaga do PSD na Câmara de Vereadores de Canoinhas. Caminhoneiro morre em acidente na BR-280 e ainda os 100 anos da Sociedade Beneficente Operária. Nós voltamos em 1 minuto. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente.
O corpo do homem que foi encontrado boiando e preso na vegetação do Rio Negro, em Três Barras, na semana passada, foi identificado. O nome dele é Osildo Alves da Cruz, de 63 anos. Segundo o Instituto Médico Legal, Osildo é natural de Canoinhas e foi identificado através de confronto papiloscópico, ou seja, através das impressões digitais. O motorista de uma carreta morreu na noite de quarta-feira ao tombar a carreta que dirigia na BR-280, próximo a uma ponte que dá acesso a uma usina na localidade de Bela Vista do Sul, em Mafra. Marco Aurélio de Souza tinha 43 anos. O caminhão Scania e o semi-reboque de São José dos Pinhais transportavam uma carga de papel higiênico da empresa Mille, de Três Barras. A empresa para a qual ele trabalhava prestava serviço de transporte para a Mille. Ao chegar no local, os bombeiros gerenciaram os riscos e se depararam com o veículo lateralizado sobre a via de rolamento, com a vítima no interior da cabine da carreta, encarcerado, politraumatizado e já estava morto. Após os procedimentos de desencarceramento e extração, o local foi isolado e a cena ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal e Instituto Geral de Perícias. O triste dessa história aí é que teve 2 motoristas que nos relataram que passavam pelo local no momento e ainda encontraram essa vítima, viva. Ele estava agonizando e mesmo assim tinha gente saqueando a carga de papel higiênico. Também na quarta-feira à noite, um acidente envolvendo 3 veículos tirou a vida do ex-deputado Carlos Simões. Ele estava em uma Hilux que bateu contra um caminhão carregado de maçãs e uma van da Secretaria de Saúde de Três Barras. O acidente aconteceu na BR-116, entre os municípios de Mandirituba e Fazenda Rio Grande, no Paraná, na região metropolitana de Curitiba. Carlos Simões, de 63 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital do Trabalhador, mas acabou falecendo logo em seguida. Ele foi um dos fundadores da Rádio Cultura Sul FM de São Mateus do Sul. E também na quarta-feira, mais um grave acidente foi registrado na BR-280, na localidade de São Pascoal, em Irinópolis. A colisão envolveu um Renault Megane de Irinópolis e um Hyundai iX35, placas Mercosul. Após a colisão, o Hyundai atingiu um poste que caiu sobre a via. No Megane estavam 3 pessoas, a condutora, um menino e uma mulher de 45 anos. Todos precisaram ser hospitalizados. O motorista do Hyundai recusou atendimento médico. O governador Carlos Moisés esteve em Capanduva na quarta-feira e adiantou que a publicação do edital de revitalização completa da SC 477 no trecho até Canoinhas será publicado dentro de 3 semanas. O investimento será de mais de 50 milhões de reais, segundo o governo do estado. Carlos Moisés garantiu o repasse de 6 milhões e 200 mil reais para as cidades de Capanduva e Irinópolis, que serão usadas para pavimentações e compra de insumos e máquinas agrícolas. O ato ocorreu na Prefeitura Municipal de Capanduva, que ficará com um total de 5 milhões e 200 mil reais. Só um detalhe aí, O edital da 477 era para sair no mês de março, pulou para abril. E agora, segundo o governador, vai para maio, Quando começa a obra? Em pleno período eleitoral, se começar. E uma boa notícia para Canoinhas, Porto União e Irinópolis. Os 3 municípios receberam do Ministério do Turismo, por meio do Programa de Regionalização do Turismo, a certificação garantindo que os municípios passaram então a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro. A Sociedade Beneficente Operária aqui de Canoinhas está completando 100 anos. Um jantar com os sócios na sede campestre marcou a comemoração do centenário. Criada pelos artesãos Carlos Stange, Frederico Quant, Francisco Fuch, Otto Hoffmann e Jacó Fuch, em um período onde mal se falava em direitos trabalhistas, o objetivo da SBO era garantir dignidade aos operários associados, zelando principalmente pela saúde e por um enterro digno. O objetivo, na verdade, era de ajudar o povo, porque existia muita dificuldade em remédio, Então eles fizeram a sociedade justamente para angariar essa finalidade de conseguir remédio e o auxílio funeral para as famílias. A criação da SBO, ela parte do princípio que tinha que se organizar em sociedade, onde abrangeria carpinteiros, marceneiros, ferreiros, sapateiros, em núcleos setoriais, como hoje ainda é na Alemanha. Essa reportagem super especial você assiste na íntegra neste domingo aqui no J+. Uma excelente Páscoa para você, para sua família e até a próxima.